Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu vou tentar, todo último dia do mês, fazer um apanhado geral dos filmes que eu assisti, que eu mais gostei. Então eu vou falar hoje de 5 filmes que eu assisti que mexeram comigo de alguma maneira. E eu vou falar também de um documentário que está na Netflix e é por ele que eu vou começar. É um documentário chamado Nanette, é um stand-up que é feito por uma comediante chamada Hannah Gadsby. Eu particularmente tenho muitas ressalvas a stand-up comedies, eu não sou esse público-alvo. Definitivamente tudo que eu assisti de stand-up comedy foi bem frustrante, mas esse aqui muita gente estava falando, muita gente comentando que era sensacional. E como eu sou uma pessoa curiosa, eu fui assistir e eu fiquei realmente muito embasbacada com esse stand-up. A gente vai ver a Nanette falando durante 1 hora, ela vai tratar de questões sobre homofobia, ela vai falar sobre gênero, ela vai falar sobre a função da comédia, que tem essa relação da comédia ser autodepreciativa, ela vai fazer uma crítica a essa autodepreciação na comédia, ela vai falar dos valores artísticos, que você não pode separar o artista do que ele faz na sua vida pessoal, que são coisas irretocáveis, que elas são inseparáveis. É através do riso que ela faz, mas é um riso que vai se transformando num embrulho que vai te dando. Ela vai falar da importância da diversidade, que a diversidade é a nossa grande professora. Ela vai falar do quanto que a gente precisa de comunicar com os outros, como que a gente precisa se comunicar, se escutar, se ouvir. Me parece muito pertinente para o nosso momento atual e extremamente pertinente para todos os debates que eu trago aqui para o Vratatá, que vai falar sobre humanidade, que vai falar sobre tolerância, vai falar sobre os valores da arte, que para mim são muito importantes. Por favor, corram e assistam esse doc que tá na Netflix, ele tem um super fácil acesso. Se você não tiver Netflix, pede a senha do amigo emprestada, procura no YouTube, procura em algum lugar, mas pelo amor de Deus, assistam esse documentário porque ele é urgente. Eu assisti um filme nacional chamado As Boas Maneiras. Eu não sabia nada sobre ele. Eu gosto de ver filme quando eu não sei nada sobre ele, porque a gente se surpreende. E o bom é quando a gente se surpreende positivamente. E eu tô num exercício aí, já faz 1 ano, de ver bastante filme nacional, porque eu acho que a nossa produção tem ficado cada vez melhor. E esse filme, gente, esse filme é um filmaço. Ele estreou esse ano, agora em junho. É dirigido por 2 pessoas. Eu não sei se eu vou saber falar o sobrenome da diretora corretamente, porque eu não sei falar espanhol. A direção é da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Se eu não me engano, o Marco Dutra é poeta também, e depois eu vou até conferir, porque eu ganhei um livro de uma amiga minha que é poeta, que tem alguns poemas do Marco Dutra, se eu não me engano. Posso estar falando bobagem, depois eu escrevo aqui se eu estou falando bobagem. De atrizes, a Marjorie este ano, a Isabel Zoá, e tem uma atriz muito pouco conhecida pelo grande público, mas muito conhecida no teatro, que é a Cida Moreira. E o mais legal desse filme é que ele é um filme de terror, é um gênero pouco explorado no Brasil, né, esse gênero. Eu sei que tiveram alguns ano passado, mas que eu não assisti. A história de uma mulher, que é a Marjorie este ano, o personagem dela, não me lembro o nome dela agora, que ela está grávida e o filme começa com ela procurando uma babá para que essa babá auxilie ela durante o período da gravidez e após o nascimento desse bebê. E aí chega uma moça, que é a atriz que chama Isabel Zoá, maravilhosa, minha gente, ela é fantástica, essa atriz. Ela chega lá pra tentar conseguir a vaga de babá. Só que essa gravidez dela é bem esquisita, começam a acontecer uns fatos estranhos e aí o filme vai se desenvolvendo. E é uma história de terror, vai falar sobre algumas histórias de fantasia, enfim, é muito interessante a maneira como é construída, porque tem algumas pitadas mais líricas no meio da história, com música, com piano, uma coisa meio de ópera. Eu gosto muito como esse filme é narrado, eu gosto muito como os diálogos são construídos. Esse filme é dividido em 2 partes. A primeira parte do filme explora-se muito essas 2 personagens, os diálogos que são muito bem construídos, muito bem feitos, os silêncios. E a segunda parte já é mais de ação. Não vou falar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler. Chega! O terceiro filme que eu quero recomendar pra vocês é um filme que estreou agora em julho e eu
amei. Desobediência, que é a direção do Sebastian Lelio, que é o mesmo diretor do filme Uma Mulher Fantástica, que eu já falei várias vezes aqui nesse canal, porque esse filme é realmente muito maravilhoso, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro no Oscar 2018 e venceu. Vai falar sobre a questão da homossexualidade feminina, da questão da fé, essa questão da religiosidade, porque a gente vai falar de um universo de uma família judaica ortodoxa. Vai acontecer uma história de que uma moça de uma família super ortodoxa vai reencontrar um amor da sua infância, e aí elas vão reviver ali uma história. A gente vai ver nesse filme mulheres super fortes, super potentes, super interessantes. Tem algumas cenas de sexo que são feitas de uma maneira super delicada, super contundente. Não é aquela cena de sexo que você fala assim, ai, tá ali gratuitamente. Não, são cenas maravilhosas, é impecável, e eu gosto muito desse diretor, então eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, por favor. O outro filme que eu assisti, eu achei ele um filme interessante, mas eu não achei ele incrível. Ele chama-se Distúrbio, estreou agora em julho também. É um filme com a direção do Steven Soderbergh. Vai falar a história de uma mulher, ela acaba sendo internada numa clínica psiquiátrica, meio que por engano, e aí dentro dessa clínica psiquiátrica ela se depara com um cara que foi um assediador dela. E é muito interessante porque esse filme ele foi todo filmado com um iPhone 7 Plus. É bacana pra caramba a gente ver como você pode fazer um filme com um celular hoje em dia. E é muito maravilhoso saber que a gente pode ter uma ideia incrível, uma equipe maravilhosa, ter tudo na sua cabeça e você consegue fazer a sua ideia se transformar no que você queria através de uma câmera de celular. Eu achei um filme bem interessante porque é um filme de terror psicológico que me interessa. A princípio eu gosto muito desse tipo de filme, e vai falar sobre assédio, sobre relacionamento abusivo, sobre relações loucas e malucas dos seres humanos, né, desses seres humaninhos que nós somos. Eu acho que vale muito a pena assistir. Não achei um filmaço, não fiquei impactadíssima, mas foi um bom entretenimento no meu mês de julho. Um outro filme que foi um ótimo entretenimento, que eu recomendaria para vocês assistirem assim num sábado à tarde, num domingo à tarde, uma coisa mais descompromissada e gostosa para assistir, é um filme chamado A Livraria, que estreou em março desse ano, mas eu só assisti agora. E é um filme delicioso, minha gente. É um filme triste, não vou negar, chorei, escorreram umas lágrimas ao final do filme. Vai contar a história de uma mulher que ela é viúva há muitos anos e ela acaba, depois de muito tempo, querendo abrir uma livraria numa cidadezinha inglesa, bem pequenininha. Claro que as pessoas da cidade não querem que ela abra essa livraria, tem a antagonista que vai fazer tudo para prejudicar essa mulher. Enfim, é um filme cheio de clichês, tem várias cenas que você já prevê o que vai acontecer antes de acontecer. Tem esse lado poético da mulher que quer ter uma livraria, tem um amigo que ela faz, que ela começa a trocar alguns livros com ele, a gente vai anotando os livros que eles trocam, porque são livros clássicos importantíssimos da história. Ela recebe um exemplar de Lolita, ela fica em dúvida se ela deve comprar esse livro para vender na livraria dela ou não, e aí o amigo dela fala assim, as pessoas não vão entender Lolita, mas isso não é ruim. Entender deixa a mente preguiçosa. Eu achei muito bacana isso. E o filme é um clichêzão, mas é um filme gostoso de assistir, sabe? Quando você tá ali querendo ver uma coisa leve, gostosa, um pouquinho triste, aquela melancolia gostosa de sentir. Assista esse filme que você não vai se arrepender e ainda vai falar sobre livros, que é um universo tão gostoso, né? E o último filme que eu quero falar pra vocês é um filme que eu, sinceramente, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei, mas eu achei ele esquisito e de alguma maneira ele ficou em mim e por isso que eu vou deixar aqui, se vocês quiserem assistir, se vocês ficarem curiosos, procurem esse filme chamado November, que é um filme, na verdade, de 2017. A direção é do Rainer Sarné, só que eu não sei se é assim que se fala o nome dele, obviamente. É um filme da Estônia, é um filme de terror. Vai falar de uma comunidade pagã, vai falar de lobisomem, das pessoas que conversam com os mortos. Vai ter uma história de amor ali no meio. É um filme todo em preto e branco. Ele tem um ritmo bem diferente do que a gente está acostumado. Ele é bem estranho,
Mas é interessante a gente ver como que o seu país lida com os seus mitos, né, com as suas histórias mitológicas, e é muito interessante, mas ao mesmo tempo é bem esquisito, gente. Eu não sei muito bem o que pensar desse filme, sabe? Gente, é isso. Contem aí pra mim se vocês andaram vendo alguns filminhos nesse mês de julho, e no próximo mês eu trago mais filmes que eu tenho assistido e outras dicas bacanas, se eu assistir filmes, né? Porque vai saber como vai ser meu próximo mês, vamos ver. Deixem aí recomendações, sugestões de filmes, porque a gente gosta muito de cinema e a gente quer ver coisa boa, né? Então, um beijo pra vocês, muito obrigada por terem ficado até aqui comigo e até a próxima. Tchau!